Quero trazer essa matéria. Na última semana estivemos aí com a visita do senador Marcos Rogério e ele fala sobre esse... Nossa, você não passou do ICMS? Passou ainda não, né? ICMS de Rondônia. Pense numa luta que tá isso aí, viu? Na última semana tivemos visita de vários empresários da capital do estado, acompanhando a sessão, levando faixa, fazendo zoeira, fazendo muito barulho, representando aí representantes de várias cidades do estado de Rondônia, compareceram até a Assembleia para pedir a baixa desse ICMS, que subiu demais, de 17,5% foi para 21,5%. Há informação de que possa baixar para 19%, né? Mesmo assim ainda é um grande valor que subiu. E o senador Marcos Rogério foi que desde o começo está falando sobre isso e está aí também sempre retrucando as ações desse governo, que se diz aí tanto de direita, que se elegeu mais uma vez no colo do Bolsonaro e que infelizmente acaba dando aí como presente o aumento de imposto aqui em Rondônia. Veja. Olha, na oportunidade aqui em Cacoal, o senador Marcos Rogério, nessa assinatura, nesses investimentos que foram anunciados aí, o senhor também fez questão de colocar aí a sua posição sobre o aumento do ICMS. O senhor havia falado antes e também falou, quando o presidente era presidente, ele recuou nos impostos. O governo também, em uma oportunidade da campanha, devido à gasolina, falou que ia tirar o imposto e hoje foi ao contrário. Olha, o que o governo do estado de Rondônia está fazendo hoje é um estelionato à população, né? Ele anunciou em campanha que reduziria, né, o peso dos impostos para o contribuinte, está fazendo o contrário. E não é um aumento qualquer, é um aumento de 20% no ICMS. É o principal imposto do estado. É o imposto que pega todo mundo, de quem vai à farmácia, ao posto de gasolina, ao supermercado, né? Todo mundo é afetado por isso. E, na verdade, quando se aumenta o ICMS, não é o comerciante que vai pagar. Quem vai pagar é o consumidor. Né? O comerciante repassa para o consumidor. Então, eu tenho criticado essa proposta. Primeiro que é uma receita errada. Né? O governador Marcos Rocha está seguindo a receita do governo Lula, que quando tem problema de orçamento, aumenta imposto. E essa receita está errada. Porque, veja você, na época da pandemia, o presidente Bolsonaro reduziu impostos de centenas de produtos. Muitos falavam, vai perder a arrecadação. Aconteceu o contrário. Nós aumentamos a arrecadação do Brasil. Numa situação como essa, onde o Estado diz que está com problema de orçamento, se está recolhendo menos, é porque o comércio não vai bem. É porque a atividade econômica não está boa. E aí você tem que fazer é tirar o peso dos impostos, dar fôlego para o comerciante, facilitar o ambiente de compra do consumidor e com isso você melhora a arrecadação. E outra coisa, se você tem problema orçamentário, você primeiro corta despesas, corta gastos, enxuga a máquina, melhora a eficiência do governo e não aumenta imposto. Essa é uma receita equivocada e que o seu efeito talvez seja o contrário daquele que espera o governo. Porque você aumenta a arrecadação quando você faz mais gente contribuir e não quando você aumenta imposto. Aí você afasta o consumidor, afasta o cara que vai comprar. Uma pessoa que vai comprar uma geladeira nova numa loja, por exemplo, ele vai pagar quase R$100 a mais só de ICMS. Alguém que vai numa loja de agropecuária para comprar, botaram 3% para o agro. Não aprovou. Mas veja, aprovou o ICMS geral. O cara que vai comprar arame, o cara que vai comprar defensivos, o cara que vai comprar adubo, que vai comprar mineral. Tudo isso tem 20% de aumento na alíquota do ICMS. Então, essa conta vai chegar lá na ponta. Então, eu estou criticando isso, espero que essa decisão possa ser revertida, né, que possa ser anulada, né, e devolver a tranquilidade, né, para o comerciante, para os consumidores de Rondônia. A pergunta que a população vai fazer em todos os cantos. Há possível dessa anulação se o governo realmente quiser? Se o governador quisesse, ele não teria nem sancionado. Porque quando essa matéria foi aprovada, a toque de caixa na Assembleia, com muitos parlamentares sem poder participar da sessão, ali fizeram uma manobra para aprovar, inclusive, sem a maioria dos deputados no plenário. Né? Uma matéria que entrou de maneira muito estranha na pauta, foi votada sem que os parlamentares soubessem o que estava votando, e aí, quando houve a repercussão, deu tempo do governador repensar, deu tempo dele não sancionar, mas pelo contrário, ele se antecipou, sancionou. Agora está esse clima de inquietação, né, de revolta no estado de Rondônia, ainda há tempo.
próprio governador pode mandar uma matéria, uma mensagem nova à Assembleia, pedindo para poder desfazer esse equívoco. Caso o governo não faça, aí eu espero que o Judiciário, em face do atropelo que houve na Assembleia, ofensa ao chamado devido processo legislativo, possa julgar essa norma inconstitucional e afastar de vez o peso desses impostos para o consumidor. Tá aí, portanto, então, o senador Marcos Rogério, né, falando sobre o aumento do ICMS, que, como ele falou, né, é um repasse do comerciante que vai chegar essa conta aos consumidores, à população em geral aqui de Rondônia. As imagens são dele, Alan Jackson, Anderson Gonçalves, para o jornalismo da SIC TV. Olha, é um absurdo que eles estão fazendo aqui no nosso estado de Rondônia, cara. Eu me envergonho de ver isso, porque, rapaz, o nosso estado está numa dificuldade danada. Aqui tem muita força agropecuária, está lá embaixo. Então, ainda criar um imposto, ainda aumentar o imposto, acho um absurdo. O aumento de imposto nunca foi solução para lugar nenhum. Que diga a Venezuela está toda arregaçada lá por causa de aumentos de impostos. Infelizmente, aqui no nosso estado de Rondônia, nós estamos aí dessa maneira, de uma maneira tão triste de ver um aumento de 3% de aumento. 3% a mais, ou seja, se for pegar pela quantidade de imposto que a gente já paga, vai aumentar praticamente 20% no preço de qualquer coisa. Se uma coisa custa R$1, aumentava para R$1,20 por causa desse aumento de imposto, que ninguém vai segurar, já está difícil para vender. Os empresários estão aí se regaçando para poder conseguir fazer uma venda, para conseguir vender, não está fácil. E aí chega, né, o governo do estado de Rondônia, manda essa lei e pior, os deputados aprovam como se tivesse aprovado uma coisa boa para o nosso estado de Rondônia. São deputados que eram para estar sendo realmente representantes do povo de Rondônia, mas infelizmente acabaram fazendo uma verdadeira cagada. E agora que eles viram a repercussão que está dando isso, aí eles estão se mexendo para poder reduzir o valor desse imposto, que já foi sancionado no sábado. Esse governo não trabalha nem dia de semana. E no sábado ele sanciona a lei para aumentar imposto. É só em Rondônia mesmo que a gente vê isso, né? Mas infelizmente foi o que o povo de Rondônia quis para a gente, né? Foi a grande maioria votou para que ele pudesse ter o seu segundo mandato, né? Apesar que teve o primeiro mandato que foi uma porcaria, muito ruim, principalmente para o interior de Rondônia. Muito fraco esse governador, um camarada que tem cidades do estado dele que ele não conhece, que ele nunca foi, deve ter ido agora na política, mas tivemos aí um caso de Alvorada do Oeste, ele chegou lá antes da política, né? 2 meses antes da política, ele chegou lá para visitar pela primeira vez, depois de 3 anos de mandato, o cara não conhece nem o terreiro da própria casa. Então é difícil para a gente ver o governo dessa maneira e que sirva de exemplo para a gente, para mais à frente a gente não colocar pessoas dessa maneira. Tivemos aí o Confúcio Muro, que quase arrebentou com o nosso estado de Rondônia. Agora vem o Marcos Rocha, outro que está arregaçando e quase acabando com o nosso estado. E é bem capaz do nosso povo ainda colocar ele como senador, que é a ordem natural das coisas. O cara sai do governo, se ele for ruim, o povo coloca ele senador. Que diga o carequinha lá, o Confúcio, né? Foi ruim, menino, ruim. Para ser ruim, ele ainda tem que melhorar muito. Mesmo assim, deram para ele a oportunidade de senador. Ficou aí escondido uma leira de ano, ficou escondido muitos anos sem ninguém nem ver ele, lugar nenhum, só defendendo causas que a grande maioria dos rondonienses não defende, continua defendendo causas que a maioria do nosso estado de Rondônia não defende, inclusive entre elas votou contra, né, aquele caso das terras indígenas, né, ele votou contra ter essa lei, preferia ser da maneira que estava antes, sendo a lei votada ali pelo STF. Então é difícil, cara. Se a gente não eleger políticos que realmente pensem como a maioria do estado de Rondônia, a gente está morto. E agora a torcida, sabe para quê? Para que possam os deputados aqui de Rondônia fazer alguma coisa pela gente. Eu já conversei lá com o líder da bancada da Assembleia Legislativa, que é o Laerte, que é lá de Paraná. Conversei com ele, a gente tem uma relação bacana, né, de proximidade, já entrevistei várias vezes. E ele está a todo momento afirmando que não vai ficar esse valor, que vão conseguir baixar.
de 21,5%, podendo chegar até 19%. Eu estou na guarda. E você que votou no seu deputado estadual, cobre ele. Vá nas redes sociais, cobre. Faça alguma coisa também para que isso não aconteça. Não adianta só a TV ficar falando, o rádio, a internet. Você tem que cobrar, porque você que deu o mandato para o seu candidato, para o seu político. Então tem que cobrar. Ah, mas eu não votei nele. Mas ele é seu representante agora. Nós aqui em Cacoal temos dois, Cássio Góes e também o Cirone Deiró. São dois deputados que nós temos aqui em Cacoal. Nós temos que cobrar deles para que não aceite que faça alguma coisa. Informação que eu tenho é que o Cássio já está atrás, está tentando aí juntamente baixar pelo menos, não consigo assinar, pelo menos baixar esse valor, esse valor de porcentagem, pelo menos para 19%. Acredito que isso deve acontecer nas próximas horas. Hoje é dia de sessão e na última sessão a gente viu o Cirone Deiró defendendo a lei de 21,5%, defendendo, e a gente lamenta muito por isso, porque ele não foi eleito para defender o governador, ele foi eleito para defender o povo. Ele foi eleito pelo povo e não pelo governador. A gente lamenta de ver isso ainda e você tem que cobrar os seus políticos. Porque o que político tem medo? Político não tem medo de polícia, político não tem medo de microfone, político não tem medo de justiça, político não tem medo de nada. Político só teme o povo. Os políticos só têm medo do povo. Quando o povo aprender que a força está nele, né, e tem muitos que infelizmente estão no meio do povo ali olhando só o próprio umbigo, e não a maioria também, né? Quando a gente entender que a gente unido a gente consegue muito mais, isso vai mudar o cenário, porque a única coisa que o político tem medo é de povo. Então, gente, vamos cobrar, vamos dar uma chiada, vamos reclamar, vai nas redes sociais aí do político, reclame para que possam fazer alguma coisa e não fique dessa maneira, porque vai sobrar no colo da gente. Vai sobrar no seu colo e no meu. Vai aumentar tudo. Já tá caro. A gente já tá pagando arroz aí, preço do arroz a R$30. A R$30. Ah, mas não vai aumentar o preço porque o arroz é da cesta básica. O empresário, para você ter ideia, com essa lei que foi aprovada, para o empresário o aumento de imposto chegou a 26%. Você acha que ele não vai repassar? Ele vai tirar dos lucros esse valor que agora vai decair? É muito mais fácil ele mandar as pessoas embora, os trabalhadores embora, para secar a empresa e aumentar o valor. E é bem isso que infelizmente vai acontecer e vai cair no nosso colo aí, mais uma vez, para que a gente possa estar pagando e bancando todas as regalias desses políticos. Porque poderia cortar na própria carne, poderia mandar a gente embora, acabar com a secretaria que não serve para nada desse governo, mas infelizmente ele preferiu aumentar o imposto. Está sendo chamado agora de Lula de Rondônia. Tanto imposto que ele vem aumentando e vem colocando aí pra gente, né? Infelizmente. O cara que se elegeu no colo do Bolsonaro, hoje ser comparado ao Lula, que é do outro lado. Nada contra quem é de PT, de esquerda, né? Eu tenho os meus pensamentos, que é de centro-direita, nada extremista, nada de extremo, né? Concordo com muita coisa de esquerda, mas discordo também com muito mais. Então eu prefiro ficar sempre centro-direita, eu acho que é o correto. Mas se começasse a falar que camarada que é principalmente ao extremo, que é bolsonarista, roxo, sendo chamado de Lula, cara desse, acho que vergonha na cara é o que tá faltando, né? E assim vice-versa, se o cara fosse de esquerda, sendo hoje comparado ao Bolsonaro, acho que era por falta de vergonha mesmo dos seus ideais.